Olá, eu sou a Ritalinha. E eu sou Letícia. Você tá no canal da Paninhos e Afins. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é sempre bom ter você aqui com a gente. Se você gostar do vídeo que você vai assistir, curte e compartilha, porque o YouTube vai saber que o nosso conteúdo é o quê? Relevante. Relevante, palavra bonita, né? Com certeza. Se você gostar muito, pensa em virar membro. Você vai ver um monte de membro que tem no final. O que você vai fazer hoje, Letícia? No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma carteira onde ela tem um zíper na parte externa e 2 compartimentos. Você pode colocar documento, moedinha, o que você achar relevante. Na parte de dentro vão ter 2 bolsos e um com repartições para cartões. Bora ver como foi feito? Bora, Ritalinha. Bora, gente! Material do papo de hoje. 2 tecidos da sua preferência, manta R1 de 100 gramas, viés pronto, outro tecido, zíper por metro número 5 ou um pronto se você tiver, um cursor, clipes ou alfinetes, caneta temporária ou giz, tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, máquinas de costura, linha de acordo com seus tecidos e o ferro de passar. E bora pro PAP! Bora! Bora pro PAP! Para fazer a parte de cima onde tem o zíper, nós vamos cortar 2 vezes no tecido externo na medida de 14 por 18 e 2 vezes no tecido do forro 14 por 18. A manta eu vou cortá-la um pouquinho maior que a parte de cima, vou lá para o ferro, vou assentar bem, deixar bem certinho o tecido e vou fazer um quilting de ondinha da minha preferência. Se você quiser de outro tipo é só fazer. Vou lá para o ferro, para a máquina e já volto. Voltei da máquina, já refilei o excesso da manta, agora vamos para a colocação do zíper. Eu vou pegar o meu zíper aqui, como ele é por metro, eu corto sempre maior que a medida, uns 5 centímetros a mais, um pouquinho mais. Vou pegar direito do zíper, vou colocar sobre o direito de um dos lados primeiro, direito do forro sobre o zíper e o direito da parte externa. Agora vamos usar a máquina, passar uma costura reta, lembre-se de dar retrocesso no começo e no final. Você vai passar numa distância que não fique em cima do dente, mas também não tão afastado do comecinho. Pega aí uma distância que você acha legal e vamos à máquina e já voltamos. Terminei essa primeira costura, agora vamos pegar o tecido do forro e tombar para o lado dele, do lado correto. Vou lá para o ferro, assento bem essa parte, deixa bem assentado o tecido e vamos voltar à máquina para fazer a costura rebatida nessa parte, bem próximo ao zíper. Voltei da máquina, então essa parte já está rebatida, tá bem certinho. Agora vamos colocar o outro lado, direito, com o direito do zíper, acerta bem os tecidos para eles ficarem bem certinhos, nivela aqui o final do zíper com o final do tecido. Vou colocar esses grampinhos aqui só para dar uma segurada, para depois a gente colocar o forrinho. Agora aqui do lado do forro, nós vamos pegar o tecido do forro do outro lado, colocar direito com direito sobre o zíper. Agora vamos voltar à máquina, passar a costura reta, da mesma maneira que fizemos do outro lado. Passou a costura, deu retrocesso no começo e no final, vamos tomar tecidinho para cada lado e aí nós vamos fazer a rebatida. Lembre-se sempre de ir ao ferro para assentar bem o tecido e eu já volto com essa parte já preparada. Colocado o zíper, coloquei o cursor. Agora vamos preparar a parte de baixo, que vai ser as costas dessa parte do zíper da nossa carteira. Para fazer a parte das costas do zíper, vocês vão cortar uma vez no tecido 28 por 18 e uma vez na manta. Eu já fui no ferro, refilei o que tinha de excesso e tá pronto agora para a gente montar junto com a parte do zíper. Eu vou sobrepor essa parte sobre o tecido e a manta, ajeita bem. Pode alfinetar ou colocar os clipes segurando todas as camadas. E a gente vai lá para a máquina passar uma costura de segurança na volta inteira. A parte externa da carteira tá pronta.
Agora a gente vai fazer a parte interna. O fundo, você vai escolher o tecido da sua preferência e vai cortar nessa mesma medida, 28 por 18. E agora a gente vai fazer a preparação dos bolsinhos. Para fazer os bolsos maiores da parte interna, a gente vai cortar 4 vezes, na medida de 12 por 18. 12 por 18. Então, a gente tem um lado aqui o bolso e o outro bolso. Vamos colocar avesso com avesso. Vamos cortar um debrum de 5 por 18, dobra ao meio, vinca bem, pode ir ao ferro, deixa bem certinho. Vai colocar sobre o direito do tecido, alinha bem os tecidos e vamos à máquina passar uma costura reta, retrocesso no começo e no final na medida de pé de máquina. Vai fazer isso nos 2 bolsos. Costurei, agora a gente vai vincar bem, acertar bem o tecidinho e vamos tombar para o lado do avesso e vamos alfinetar. Depois de alfinetar, a gente volta para a máquina para passar a costura bem na vala, não vai passar para baixo nem para cima da parte do tecidinho do debrum. É bem onde ficou rente aqui entre os tecidos. Eu vou fazer isso nos 2 bolsos e já volto. Terminei de montar os 2 bolsos maiores. Agora a gente vai fazer as repartições que vai ficar num deles. Então eu reservo esse aqui e vou usar esse aqui como referência. Você vai escolher os tecidos. Aqui, como eu tô fazendo 2 repartições, eu tô fazendo um maiorzinho com o tecido do debrum, que vai ser o forrinho também da carteira, e um com o tecido da margarida, para ficar sequência. Nós vamos cortar do tecido da primeira repartição a medida de 13 por 18 e o da segunda 11 por 18. Então, 11 por 18, dobra ao meio, vai ao ferro, vinca bem e a mesma coisa na primeira. 13 por 18, vai ao ferro, vinca bem. Aí nós vamos à máquina passar uma costura de rebatida na parte de cima das 2 repartições, tanto aqui quanto aqui. Eu vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, tô com as repartições prontas, já sobrepus sobre o tecidinho do bolso maior. Agora, para fazer a marcação para colocar o cartão, tô até com um aqui de exemplo, nós vamos marcar do final do tecidinho para frente 1,5 cm e meio para frente do cartão aqui. E vamos riscar para fazer a costurinha de repartição. Ah, essa parte aqui ela ficou menor. Você pode colocar o cartão em pé. Agora, se você quer uma repartição para 2 cartões, você vai ter que aumentar a medida da sua carteira. Como eu não queria ela muito grande, eu fiz só para um cartão ficar deitadinho e aí, se quiser, coloca em pé. Vou pegar a régua e vou fazer a marcação. Fiz a marcação, prendi com os clips para o tecido não sair do lugar. Lembre-se de fazer um bom retrocesso aqui no começo e um no final. Temos os 2 bolsos prontos. Vou reservar para fazer a abinha nesse momento. Para fazer a aba, a gente vai cortar um retângulo de 6 por 12, dobra ao meio, da pontinha desce 2 centímetros, e aí você vai ligar o final a esses 2 e vai cortar. Assim ela vai ficar com uma pontinha triangular. Então aqui eu coloquei tecido direito com direito, vou colocar sobre a resina da manta, vou alfinetar e vou passar a costura com a medida de pé de máquina. Lembre-se de dar retrocesso no começo e no final. Vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, agora eu vou refilar essa manta, vou cortar essas quinas e virar para o lado correto, vou passar e vou rebater a volta inteira. Antes de terminar a colocação dos bolsos, passar para o viés, nós vamos colocar a nossa alcinha. E ela vai ser colocada na parte externa. Então, marque o meio da parte externa e o meio da alcinha. Posiciona meio com meio. Deixa um pouquinho para fora. Alfineto, eu coloco o clips. Eu vou à máquina novamente, vou passar uma costurinha de segurança, só para ficar mais fácil pro próximo passo. Voltei da máquina, tá com a costura de segurança. Eu já aproveitei e coloquei o botãozinho. Aqui eu coloquei um botãozinho de pressão de plástico. Se você tiver aquele de ferro, vai ficar muito mais bonito. Pode ser também aquele imantado que você coloca com o rebite e a prensa.
Aqui, como eu tinha o botãozinho de plástico, foi o botãozinho de plástico. Então eu coloquei centralizando na lapela, dobrei a carteira e medi onde eu queria o outro lado e já coloquei. Então tá aqui já preso. Agora vamos terminar e colocar o forro e os bolsinhos. Nós já temos o tecidinho do forro cortado, vou sobrepor sobre a parte que não tem resina, que a gente está utilizando a R1 de 100 gramas. Coloquei o tecidinho na parte que vai ser o forro. Vou sobrepor este bolso desse lado aqui esquerdo. Então, alinha bem os tecidos. Vou alfinetando para não sair do lugar. E do lado que tá a nossa lapela, eu vou colocar o bolso que tem as repartições. Que dessa maneira você vai abrir e vai ver onde estão os cartões sem problema nenhum. Alinha bem os tecidos. Vou alfinetar tudo junto. A lapela pode deixar ela para as costas da carteira. Vou mais uma vez a máquina passar uma costura de segurança na volta inteira, para assim facilitar a colocação da finalização com o viés. Passei a costura de segurança na volta inteira, então tá segurando as 3 camadas, a parte externa, a parte do miolo e os bolsinhos aqui. Lembrando que a gente já aplicou a lapela, já colocamos o botão e agora vamos finalizar com a parte do viés. Eu vou utilizar o viés pronto. Estou utilizando um xadrezinho, porque eu acho que vai ficar um efeito bonitinho, de acordo com o tecido. Nós vamos abrir um dos lados, vamos dobrar a pontinha para dentro. E eu vou começar pela parte maior, não no comecinho. Vou dar uns 10 centímetros para baixo e vou começar alfinetando. Quando chegar na primeira quina, vamos fazer uma marquinha de meio centímetro antes de encostar no final do tecido. Aqui a gente vai vindo costurando, vai parar nessa marquinha, vai tirar o trabalho para a gente fazer aquela medida para formar o cantinho mitrado. Então nós vamos costurar até a marquinha, vai tirar o tecido, vai dobrar dessa maneira, vai alfinetar até o final. E em cada canto nós vamos fazer essa marcação do meio centímetro, fazer a dobrinha formando o 45 graus até o final. Vou fazer isso aqui e já volto a mostrar para vocês. E aqui onde a gente vai começar a costurar, a gente vai baixar a agulha para baixo da marcação dessa dobrinha aqui. Não vai costurar em cima da dobrinha. Deixa a agulha um pouquinho para baixo dessa marcação. E é importante vir costurando bem devagar e manter a linha reta. Eu vou para a máquina e já volto. Fiz a costura até a marcação, agora eu vou fazer a dobra desta maneira. Então, eu vou pegar e vou jogar essa parte do viés encontrando com a parte de cima. Dessa maneira. Aí você já pode alfinetar, vou colocar o clipes e vir descendo e alfinetando e faz a marcação já na parte de baixo, que é a próxima quina, pra gente fazer o mesmo procedimento. Passei a costura na volta inteira. Aqui onde tem a dobrinha, eu ultrapassei um pouquinho e cortei o viés. Agora a gente vai tombar o viés para o lado do avesso, fazendo com que ele caia um pouquinho abaixo dessa linha que costuramos. Acerta bem o tecido e vem alfinetando ou colocando clipes. Nesse momento eu gosto de colocar um pouco do alfinete, porque eu consigo ver aonde ele vai bater do outro lado. Coloquei o clipes na volta inteira. Nota que aqui ela fez a dobrinha, ela acompanha a pontinha da quina. E do lado do direito a mesma coisa, ela acompanha aqui. E agora, pelo lado do direito, nós vamos fazer a costura bem rente ao tecido, nessa vala, né? Não em cima do viés e nem tão abaixo a ele, bem onde ficou a dobra entre o viés e o tecido externo. Eu vou começar a costura com retrocesso e vou terminar com retrocesso. Vem costurando devagar para não perder o rumo de onde você está costurando. Isso é muito importante quando estiver costurando o viés. Se você tiver um agulhão ou mesmo um desmanchador de costura, ele vai te auxiliando. Você vem apertando e vem costurando para que não saia nada do lugar. Eu vou à máquina e já volto. Voltei da máquina, terminei de costurar o viés, a volta inteira. Então aqui você vai poder colocar o cartão.
Abrindo aqui a parte externa, de um lado você pode colocar várias moedas, porque o espaço é bem grande. Dinheirinho, né? Dinheiro, o que você achar legal para colocar nessa parte, fecha. Aqui, um celular de um tamanho mediano vai caber. Se for muito grande, você vai ter que aumentar a medida da carteira. Documentos, outros cartões, aqui, o que você achar necessário para colocar. Aí é só fechar e colocar na bolsa. Peça pronta, né, Letícia? Peça pronta, finalizada, com pouco material que você pode utilizar retalhos de outros trabalhos, caprichar no acabamento, pode colocar um laço, uma flor de crochê, alguma coisa legalzinha que você acha que vai agregar mais valor para sua carteira e oferecer. Se você gostou, Se você gostou e não for inscrito, corre se inscrever, dá o joinha, curta e compartilha. se gostou muito, 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 faz que nem esse pessoal que tá começando a subir na tela aqui. O que ele faz? Torne-se membro do canal. Torne-se membro do canal, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade, né, Letícia? Exatamente. É que a live demorou muito, gente, a gente tá cansado, né? Olha o pessoal aí que subiu colaborando, ajudando, com uma coxinha todo mês, né, Letícia? Com certeza, Rita. Faz a diferença, a sua inscrição, a sua membership, né? A seu compartilhamento. Se você quiser ver mais vídeos como esse, Letícia, e se quiser se inscrever no canal, e se quiser comprar tecidos lindos para ajudar a gente a pagar boleto. Muito obrigada. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Cuidem-se.